Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Portanto, foi lançado hoje, quinta-feira, dia 17 de março, o pacotão de bondades do governo federal. E a partir de agora a gente vai ouvir os principais trechos onde foram anunciados, portanto, os pontos mais tocantes sobre FGTS, sobre a liberação dos R$1.000, teve microcrédito, também feito o lançamento do microcrédito para beneficiários do Auxílio Brasil, beneficiários do BPC também serão contemplados. Olha, são muitas informações a partir de agora. Então a gente vai ouvir parte do discurso de alguns que usaram a palavra nesse momento e a gente vai trazer tudo para você a partir de agora, tá? Como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa moralzinha aqui, eu sei que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá bom? Bora trazer os detalhes? Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva. Você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Tá bom? Muito bem, O governo confirmou, portanto, agora há pouco, hoje, dia 17, quinta-feira, que vai liberar o saque de R$1.000 do FGTS, ainda nesse mês. A medida deve chegar aí a mais de 40 milhões de pessoas com um saldo no FGTS e injetar, nesse momento, 30 bilhões de reais na economia. Os saques ficarão disponíveis até o dia 15 de dezembro desse ano e o cronograma vai seguir conforme o mês de nascimento do cotista, começando por janeiro. Os critérios e a forma, assim como o cronograma, serão estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o Pedro Guimarães é que vai falar, vai trazer os detalhes para você. Bora acompanhar o que foi que o Pedro Guimarães falou, então acompanha aí parte do trecho que ele usou no seu momento. Preste atenção. Vou ser rápido, são duas medidas muito importantes que nós estamos anunciando. Depois a gente vai ter uma coletiva e vamos falar em mais detalhe. A primeira, a antecipação do saque extraordinário do FGTS. A Caixa Econômica Federal é o agente que faz a operação toda do FGTS e nós faremos esse pagamento pelo aplicativo do Caixa Tem, ou seja, de maneira 100% digital. São 42 milhões de brasileiros que serão beneficiados num valor de até 30 bilhões de reais. E o calendário começa no dia 20 de abril, o pagamento, e vai até o dia 15 de junho. Ou seja, nós faremos um pagamento para até 42 milhões de brasileiros em menos de 2 meses. Mais um recorde, e é uma demonstração do que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, que foi montar um banco digital em basicamente 20 dias. Roberto está aqui, a gente está pedindo autorização, presidente e ministro, para a abertura do banco digital de fato, está na mão do Roberto. Então, nosso IPO de 100 bi está na mão dele, mas está indo. O mais impactante, porque este saque extraordinário já foi feito uma vez, só é importante lembrar que há uma medida muito brilhante, na minha opinião, do Ministério da Economia, de se permitir um crédito antecipado com o que você tem de valor no FGTS. Então, este saque antecipado, esse crédito que você tem, ele não pode ser sacado. Mas a gente vai explicar daqui a 40 minutos em mais de detalhe. E a operação... Pois como você ouviu aí, parte justamente dos detalhes, a gente vai estar acompanhando, lógico, e trazer mais detalhes sobre isso, tá? O ministro João Romão Neto também falou, ministro do Auxílio Brasil, também do Auxílio Emergencial, ministro da Cidadania, e ele disse o seguinte, acompanhe. Parceiros, e fico muito feliz com essa medida de hoje, presidente. Feliz, pois nós estamos estendendo o benefício para, além de 18 milhões de famílias que passaram a ver triplicados os recursos destinados à transferência de renda no governo Bolsonaro,
aquele, Onix, que atacavam dizendo que iria acabar com o programa de transferência de renda, nós conseguimos também, Rolim, fazer com que os beneficiários do BPC, Onix, que recebem um salário mínimo e hoje tem também acesso ao auxílio inclusão, pois muitos, primeira-dama, como depoimentos que nós todos nos emocionamos ao presenciar, pessoas dizendo que não via sentido na vida, que não se achavam úteis à sociedade, que achavam que era um peso para suas famílias, e com auxílio inclusão eles puderam sim trabalhar e ainda ganhar metade do benefício, e dessa forma teve gente que no primeiro mês que começou a trabalhar já foi promovido. Então isso mostra que aquele que promoveu não fez por causa de nenhuma força legal, mas pelo ímpeto, pela dedicação, pela energia que aquela pessoa que reencontrou sentido na vida passa a desempenhar na nossa sociedade. Então são medidas como essa que literalmente nós fazemos chegar lá na ponta, onde está a realidade dos nossos brasileiros mais sofridos. Os beneficiários do Auxílio Brasil, que hoje enxergam sim, para muito além de uma proteção social, uma possibilidade de transformação social, de emancipação. Antes, quem conseguia um trabalho com carteira assinada, perdia o benefício. Hoje, quem conquista um trabalho com carteira assinada, ele tem a garantia de ainda passar 2 anos no programa e ainda recebe mais R$200 como estímulo do Estado brasileiro, mostrando que o Estado está de mãos dadas com o cidadão para que ele supere aquela situação de pobreza que se encontra. São muitas ferramentas que estamos adotando. E toda essa população, Pedro, que hoje conseguiram ser bancarizados, não encontravam até então acesso a crédito, não encontravam, certo, possibilidade de fazer jus a um recurso com juros em conta. Então, nós literalmente aqui estamos atacando uma pirâmide invertida no nosso Brasil. Uma pirâmide onde aqueles que são mais abastados, que têm um emprego, não é, com toda a estabilidade, ele consegue ter acesso a recursos com juros de 1,5%, 2%, e o mais pobre sequer consegue ser recebido, ou quando consegue algum financiamento, é acima de 4% ao mês. Pessoas que muitas vezes, e essa é a história que nós encontramos na realidade do nosso Brasil, quando se anda aí comendo poeira, a gente vê a verdade dos fatos, e essas pessoas, quando precisam sim ter acesso ao crédito, geralmente, ministro Milton, vão cair na mão de um agiota, com juros superiores a 10% ao mês. Então, fazendo isso, nós estamos enxergando justamente o brasileiro que mais precisa. E não paro de recordar o primeiro encontro com o ministro, o presidente Bolsonaro, que ele me disse: Roma, faça o que for certo, mas faça de tudo para ajudar os mais necessitados. E é isso que nós continuamos fazendo permanentemente, presidente Bolsonaro, olhando cada brasileiro para que ele também se sinta parte desse nosso Brasil, nesses 200 anos da nossa independência, que a fé que motivou nossas principais conquistas, como a nossa liberdade, a nossa democracia e a nossa independência, siga motivando a todos nós com o espírito público para cumprirmos nossa missão primordial, que é defender os mais necessitados. Pois é, como você ouviu aí, né, portanto, o ministro João Roma Neto. Também tivemos a participação do ministro Paulo Guedes, também falou, acompanha aí palavras do ministro Paulo Guedes a respeito sobre... acompanhe, preste atenção no que foi que ele disse. Nós estamos assistindo a uma sequência de medidas, todas na direção de o que nós chamamos de aumento de produtividade, consolidação fiscal, ou democratização de acesso a crédito. Todas essas medidas, elas têm vindo em ondas, e hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui, a redição de 2 ou 3 foram muito bem sucedidas, como disse o Pedro no início, quando digitalizamos 68 milhões de brasileiros, chegamos a pagar 90 milhões, e agora nós estamos focalizando nos programas. Então, a primeira medida que foi anunciada aqui pelo Pedro foi exatamente
30 milhões, agora 18 milhões de MEIs que podem ter acesso a essa democratização do crédito. É uma rampa de ascensão social. A inspiração política vem do presidente, vem do ministro Onix, vem do ministro João Roma, eles fazem a inspiração política. E o nosso quadro de excepcional qualidade de técnicos é o Pedro Guimarães, na presidência da Caixa, o nosso Roberto Campos, no Banco Central, orientando os limites de até onde a gente pode ir em toda essa regulamentação creditícia, modernizando toda a nossa estrutura de crédito. É o Adolfo Saxida, que também é uma usina de ideias para favorecer os mais frágeis. Então, essa equipe de extraordinária qualidade, de um lado, técnica, e de outro lado, essa inspiração política desses ministros também de excepcional qualidade, estão criando essa rampa de ascensão social. Pois é, parte do discurso aí do ministro Paulo Guedes, da Economia, e falou durante um bom tempo. Você vai ouvir também um trecho do que disse o ministro Onyx Lorenzoni, que também participou, e ele falou o seguinte, acompanhe. Tínhamos programas sociais no passado que se tratavam de pescarias eleitorais, produção de dependência das pessoas. O medo era usado como regra. Se nós não vencermos a eleição, Meles, vai acabar o Bolsa A, B, C, D e E. Agora não, presidente. O senhor transformou tudo isso com a sua equipe. Hoje, ministro Ciro, qualquer pessoa no Brasil sabe que nós temos rampa de ascensão social para começar no Auxílio Brasil e permitir que as pessoas saiam da informalidade ou da extrema pobreza. Presidente, extrema pobreza no Brasil são famílias que têm como renda per capita menos de R$ 105 por mês. Na pobreza que estão acima, deputado Passarinho, de 105 até 215 reais. Imagina, qualquer um de nós, pai ou mãe de uma família que tem essa condição, é claro que precisa que o Estado estenda a mão. É claro que precisa do auxílio da sociedade como um todo, mas é importante, ministro João, que hoje os programas conversem entre si. Pois é, parte do que disse o ministro Onyx Lorenzoni. O presidente Bolsonaro também esteve presente, também discursou e aí detalhou mais. Preste atenção. Se essa guerra se aprofunda, se medidas drásticas começam a ser adotadas de um lado ou de outro, faltará o básico para nós. Vejo aí a preocupação, não a preocupação, o trabalho da ministra Tereza Cristina no quesito fertilizante. Isso que está acontecendo agora abriu a cabeça nossa. De vez, alguns já sabiam que os problemas viriam, a grande maioria não. Vamos aprovar o PL que trata de exploração mineral em terra indígena. Por que não? O índio vai sofrer também. Se faltar fertilizante aqui, no primeiro momento cai a produtividade. No segundo, falta alimento. E não é só para nós, não. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Todo mundo aqui está ameaçado nessa guerra. Não vai sobrar para ninguém. Ninguém vai se safar. Todos vão pagar essa conta. E nós temos que tomar decisões. É o meu caso, é dos governadores e dos prefeitos. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Esse governo não ficará indeciso. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela participação em projetos, em programas que ajudam a todos nós, sem exceção. Um governo que tem mais que um olhar, tem as duas mãos voltadas para o bem-estar de cada um dos mais de 210 milhões de habitantes que temos pelo mundo. Somos uma grande nação. Alguns, um tempo atrás, falaram para mim, se der errado, eu vou lá para o norte. Pessoal, está ficando complicado no norte também. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa terra.
Nós temos o que ninguém tem. É a nossa união. Eu até digo, não é tanto direita e esquerda, é o bem contra o mal. Vamos vencer. Cada um de vocês aqui, ou quem está nos ouvindo, são de extrema importância. O barco é um só. Esse navio chamado Brasil não vai submergir. Não é um Titanic. E nós temos juntos como realmente conduzi-lo a um porto seguro. Nós somos uma das maiores democracias de verdade do mundo. Ainda depende da escolha de cada um de vocês. E não é muitas vezes só escolha, não. Se você está no local que pode evitar que algo mal feito seja realizado, ajude. A omissão leva à desgraça. Todos nós sofreremos com isso. O Brasil não está nas mãos de 2 ou 3 homens. Não podemos admitir que, porventura, 2 ou 3 homens queiram decidir o futuro da nação. Vamos ficar quieto e vamos ver o que acontece. Não. A decisão passa por todos nós. Todo o poder emana do povo, por seus representantes. Deixo bem claro isso aí. O povo é extremamente importante. É um sinalizador, é um termômetro. Mas nós aqui, deputados, senadores, ministros, presidente, devemos sentir essa temperatura e tomar decisões que não são fáceis. E termino, já que o Onix falou uma passagem bíblica, né? Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Um abraço a todo mundo aí.